Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Perante as enormes dificuldades que a inflação está a colocar às famílias e às empresas, o Governo apresentou na semana passada um pacote com muita ilusão e engano. É claro e inequívoco hoje para todos os portugueses aquilo que o Governo se prepara para fazer: um corte permanente nas pensões no valor de 1.000 milhões de euros. Repito, um corte permanente nas pensões no valor de 1.000 milhões de euros. Ao antecipar meia pensão aos pensionistas em outubro, o Governo corta esse valor na pensão de 23, na pensão de 24 e em todos os anos seguintes. E falo dando a ilusão que está a apoiar os pensionistas. No entanto, o adiantamento em outubro não é mais do que o valor que os pensionistas têm direito por lei de aumento em 23. Ao ser antecipado esse metade de aumento para outubro, aquilo que está a fazer é um corte para o resto da vida de todos os pensionistas. Um corte nas pensões de 3,5%, abrangendo todos os pensionistas de forma cega, sem qualquer cuidado e atenção para com os mais vulneráveis. Faz lembrar o ano 2011, quando o governo do Partido Socialista de José Sócrates colocou no chamado PEC 4 um corte nas pensões entre 3,5% e 10% para os pensionistas acima de 1.500 euros. Esse corte foi depois também colocado no memorando de entendimento assinado entre o Governo do Partido Socialista e a Troika. E para aqueles que nunca leram o memorando de entendimento ou que se esqueceram dele, recordo que está na página 3, no ponto 1.11. Sendo que a regra de atualização das pensões foi também ela suspensa em 2011, antes da assinatura do memorando, pelo Governo do Partido Socialista de José Sócrates. Agora, em 22 e 23, sobre a capa de um falso apoio aos pensionistas, temos uma medida ainda mais injusta do ponto de vista social, um corte de 3,5% em todas as pensões, mesmo aquelas mais baixas. O próprio Primeiro-Ministro, na entrevista de segunda-feira, acabou por ter que reconhecer, entre muita dissimulação e engano, que estes 1.000 milhões são retirados da Segurança Social, nunca mais sendo pagos aos pensionistas. Um engano dissimulado numa ilusão. Ilusão porque o apoio aos pensionistas salda-se por zero. Os pensionistas recebem apenas metade do aumento previsto para 23 e o Governo antecipa para 22 despesa de 23 até por razões orçamentais. E quando se pergunta qual é o apoio adicional que é dado aos pensionistas, a resposta é zero. Uma ilusão com uma forte injustiça social. O que é antecipado aos pensionistas, metade de uma pensão, tratando todos por igual. Antecipa 2.500 euros a um pensionista que ganhe uma pensão de 5.000 euros. Antecipa 200 euros a um pensionista que ganhe uma pensão de 400. E corta a todos por igual, 3,5%. Insensível porque não atende aos pensionistas de menores rendimentos, com as pensões mais baixas, que são aqueles que mais sofrem neste momento e que mais precisam de apoio nesta fase. E também são aqueles que mais vão sofrer com o corte cego e permanente de 3,5% nas pensões. Além disso, como demonstrei na semana passada nesta Casa, os pensionistas também vão ser prejudicados em IRS. Ao não ter aumentado os escalões de IRS para 22, e tendo em conta provavelmente o fará para 23, se não teremos mais um brutal aumento de impostos, aquilo que o Governo faz é que os pensionistas pagarão mais IRS em 22 do que aquilo que pagariam em 23 por via da não atualização dos escalões. A proposta do PSD era clara: um apoio extraordinário de 160 euros, 40 euros durante 4 meses para os pensionistas com pensões inferiores a 1.108 euros. E depois, em janeiro de 23, um aumento previsto na lei, sem cortes nem ilusões. Assim, amanhã, na discussão da proposta de lei do Governo, iremos apresentar 2 alterações. Primeiro, atribuir aos pensionistas 125 euros, na exata medida que o Governo já atribuiu a quem está na vida ativa. Segundo, a revogação do artigo do aumento das pensões decidido pelo Governo, estabelecendo que os pensionistas não receberão um aumento entre 3,5% e 4,5%, mas sim aquilo que estava previsto na lei, ou seja, um aumento entre 8% e 9%. É claro também para todos os portugueses que a proposta do PSD é mais ambiciosa que o programa de Governo. Basta ver que, sem truques,
o programa do Governo tinha 1.000 milhões de antecipação de despesa e, portanto, não é mais do que 1.400 milhões. Mas vemos também que o programa do PSD previa 160 euros para quem está na vida ativa e não os 125 euros que o Governo prevê. Uma redução de IRS de 200 milhões para do quarto ao sexto escalão, ou seja, mais do que aquilo que os 125 euros que o Governo atribui. Uma redução de IVA sobre os combustíveis, a eletricidade e o gás de 23% para 6%, um alívio na carga fiscal da classe média, bastante mais do que a redução de IVA que o Governo propõe, que é apenas de 1 euro ou 1,5 euro para as famílias mais numerosas. E por isso fica claro hoje que o programa do PSD era mais ambicioso, mais direcionado para as famílias de menores rendimentos e também mais direcionado para a classe média. E isso fica claro, sobretudo, nos apoios e também na questão das pensões. Muito obrigado.